Boa noite. Boa noite, Simone, tudo bem? Tudo, que alegria estar aqui com você. Igualmente, muita gratidão por esse convite, Simone, Sim, maravilhoso. verdade. Para falar sobre as nossas crianças Verdade. e o Até você seu. já recebeu um elogio. A Fabiola disse que deixou uma linda criança para você cuidar, ela foi sua aluna e estava elogiando já você. Disse, ai, que bom vocês duas juntas. Ah, sim, verdade. A Fabiola aí de Cascavel, né? É verdade. Isso. Aham. A gente já se conhece, sim, são pessoas que a gente tem o prazer de conhecer. Fico feliz de saber que ela está fazendo também o curso de constelação contigo. Sim, É, sim. ela estava bem feliz também, né, com tudo isso. E a gente vai em busca, né, para a gente deixar um mundo melhor para as nossas crianças, que esse é o nosso objetivo, né? A gente está passando por aqui, estamos de passagem. E e quanto mais a gente for limpando os nossos caminhos e limpando o caminho deles, e você, como consteladora, é melhor do que ninguém para dar a sua opinião sobre isso. Oi, Fabiola, a gente Ah, falou, ela Fabiola, acabou de entrar. estamos falando de você, Fabiola. Seja bem-vinda. Sim, bem-vinda, Fabiola. Gente, vocês estão ouvindo bem nós? Oi, Raquel. Sim, sim, Alice. Gente, muito bem-vindos. Que alegria estar aqui com vocês, pais buscadores de um mundo diferente. Oi, Ivonete. A Vamos Jana, chegando. o bebê pequenininho. Aham, bem pequeno. Que Ah, bom. o áudio ok, muito bom. Gratidão, Fábio. A gente vai aguardar aqui mais um pouquinho. Deixa eu aumentar meu volume. Isso. Eu separei uma citação e conversei com a Márcia, que é algo assim que eu aplico com os meus filhos e eu sempre tive isso comigo, que é uma citação da Madre Teresa, que eu acho incrível sobre os nossos filhos. E por muito tempo, quando eu não tinha assim muito esclarecimento, talvez eu me culpava de eu deixar os meus filhos andar com as próprias pernas e estar ali como mãe só como um apoio e não fazer por eles. E hoje eu vejo assim que o quanto isso foi bom e quanto isso foi necessário, né? A gente ser pais como apoio e não encobrir e não fazer por eles, realmente deixar com que eles andem com as próprias pernas, né? Isso é um grande começo para a gente estar trabalhando com os nossos filhos. Então, eu vou ler essa citação para a gente começar, né, essa nossa live legal. E fiquem à vontade para fazer perguntas. A Márcia fica super à vontade para conversar. E quem quiser compartilhar esta live, vai ali nos três pontinhos e manda para aquele amigo, para aquela amiga, para os parentes que vocês percebem que estão passando com alguma dificuldade com os filhos, que o nosso objetivo com certeza é ajudar, né, os pais, a gente dar as mãos uns aos outros e juntos a gente caminhar de uma forma mais leve, né? Então compartilha aí, vai lá nos três pontinhos que com certeza vai ajudar alguém que esteja precisando. Então vamos lá para a citação. Você ensinará eles a voar, mas eles não voarão o seu voo. Você vai ensinar eles a sonhar, mas eles não sonharão o teu sonho. Você vai ensinar eles a viver, mas eles não viverão a tua vida. E mesmo assim, em cada voo, em cada vida e em cada sonho, a marca do que você ensinou para eles vai estar lá. Eu acho muito profundo e muito verdadeiro. Então, é nesse sentido, Márcia, que eu acho interessante a gente comentar, sabe? Que a gente percebe, a gente que trabalha com terapia, que os pais, eles, muitos, criam muita expectativa em cima dos filhos,
E isso acaba frustrando, né? Para os pais traz frustrações e isso acaba muitas vezes sufocando a vida do filho e impedindo um propósito tão lindo que talvez seria a missão deles aqui na Terra, né? Uhum. Então, Simone, você falando assim, eu sempre falo que o ser humano ele nasceu com o destino e nasceu com a missão de vida dele, tá? Nas constelações a gente fala que o destino é um destino de familiar, que com o tempo eu posso deixar de carregar o que não me pertence, deixando o destino com cada um deles. Ou eu posso carregar todo o fardo do destino do clã familiar, porém eu não vou ter tempo para cumprir a minha missão de vida. Então, na constelação a gente fala muito dessas questões quando a gente dá a formação e tal, que são duas coisas diferentes. A minha missão de vida é tomar toda aquela força que eu recebi dos meus antepassados e cumprir aquilo que eu vim cumprir realmente na face da Terra, né? Ou para fazer uma transformação nesse clã familiar, ou uma transformação na sociedade, na vida, ou carregar os pesos familiares, né? Por que os pesos familiares? Porque não é que é um peso, mas é algo que compete cada ser humano tomar a sua responsabilidade como ser humano e cumprir aquilo que tem que fazer. Por exemplo, sou mãe, então qual é o meu papel de mãe? Sou pai, qual é o meu papel de pai? Agora, quando eu, por ser talvez uma criança na minha juventude, uma criança frustrada, e transferir todo esse sentimento que você trabalha com criança e eu trabalho com adulto, né? Mas a gente percebe muito que o adulto, quando ele não está maduro o suficiente, com as suas questões particulares, ele faz toda essa transferência, né? Por exemplo, eu quis ser advogada, não consegui ser advogada, então eu vou projetar no meu filho que ele seja advogado, né? Isso acontece muito no meio familiar, no meio profissional, ou eu não fui feliz no casamento, então eu quero que meu filho nem case para não sofrer. Isso, inconscientemente, os pais já colocam toda uma carga sobre os filhos, e esses filhos, eles começam a ficar pesados, né? Então, eles começam a ficar frustrados, recolhidos, chorosos, ou briguentos, nervosos. Então, às vezes, o filho, ele é todo, vamos cuidar bastante do filho, vai fazer meditação, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas os pais precisam também estar centrados, porque não adianta dizer o meu filho tem problema. Meu filho não tem problema. Criança não tem problema. Gente, criança não tem problema. Ela não nasce com problema. Criança não nasce com medo. Criança não nasce com problema. Criança não sabe o que é dinheiro. Criança não entende nada. Ela vai entender tudo isso conforme ela vai crescendo. E aonde ela aprende? Ela aprende com os pais, com os avós, com os coleguinhas no colégio, né? Ela entende disso. Então, o que ela vê, ela vai dizer é verdade. E isso é meu script de vida, que é um dos pontos que eu falo. Script de vida, destino e missão. Então, o script de vida é aquilo que ela vai conhecendo e achando, bom, papai disse que eu tenho que ser advogado. Ou, papai não disse, mas vive dizendo assim, ai, que legal ser advogado. Ai, que bonito ser advogado. Então, a criança vai entendendo que para ela ser vista, amada, incluída, ela precisa realizar o sonho do papai. Estou trazendo aqui um exemplo de N questões que a gente pega na fase adulta, porque depois eles vão vir para mim, né? Quando eles crescem. E eu imagino que você também, às vezes, lá, tentando ajudar a criança na meditação, ajudar ela a se equilibrar, então ela vem feliz, ela consegue, ai, que bom, eu vou ser eu. Então ela chega em casa, às vezes encontra a mesma realidade. Então eu sempre vejo que é um pacote de trabalho, né? Trabalho papai e mamãe, mas trabalha a criança. Aí a criança consegue meditar, ela consegue fazer a respiração, ela consegue se centrar e quando ela consegue fazer isso, nossa, ela fica um ser de luz tão iluminado. Isso. Porque aí ela diz, eu agora sei o meu papel, minha missão, meu compromisso que eu tenho que fazer para a humanidade, para mim. Aí a família toma força. Sim.
Você vê isso também, Simone? No seu... Vejo. E eu fico muito feliz, assim, Márcia, de ver que hoje, muitas vezes, é essas crianças que estão vindo, que elas estão trazendo os pais para esse mundo, sabe? E é isso que está fazendo a diferença. E eu percebo, assim, que eu fui muito bem guiada pelos meus mestres e eu estou muito realizada com o trabalho que eu estou fazendo, que é de trabalhar também com a apometria, na limpeza energética desses pais Corte, né? e eles estar percebendo, porque realmente o que você falou é fato. Eu às vezes fico com a criança na meditação, atendo essa criança com apometria e você percebe nitidamente, não, eu preciso chamar a mãe. Aí você vai trabalhando também, vai fazendo a limpeza energética e vai encaminhando eles para outras terapias para perceber e harmonizar o que precisa ser harmonizado, né? Então, isso é uma coisa assim que a gente percebe nitidamente. E quando você estava falando que as crianças nascem, realmente eles nascem sem esse conhecimento dessas situações que a gente observa de comportamentos, eu percebo muito a impaciência, né? A impaciência, a criança não nasce impaciente. E ela precisa aprender a esperar, ela precisa aprender a compreender. E quando é que ela consegue, desde bebê, é nítido o comportamento de uma mãe. E sempre que eu falo para pais sobre crianças, eu sempre deixo claro e eu gosto de frisar que soltem todas as culpas, porque a culpa é uma carga muito pesada, né? E a gente, como pai, às vezes carrega, mas que a gente está em busca de melhorar toda essa questão, né, de mudar o nosso comportamento para mais positivo. A questão da impaciência. As crianças não nascem pacientes. E você vê nítido aquelas mães que conseguem conduzir um bebezinho sem choro, com calma. E você vê nítido aquela criança gritante, né? Aquela angústia que não é dela, que é da mãe. Então, é um trabalho realmente que precisa ser feito, e é o meu objetivo no curso que eu estou oferecendo agora online, que é o curso de facilitadores de meditação para criança, que qualquer pessoa pode fazer. É disso que a gente precisa. Porque o que é que nossas crianças estão pedindo para nós? É paciência. O que é que elas estão pedindo? Calma, olha para mim. E muitas vezes esse olha para mim vem de uma forma mal interpretada. Porque às vezes essa forma de pedir olha para mim é de uma forma agressiva que ela não aprendeu na escola, que ela não aprendeu sozinha, que ela aprendeu na atitude ali com os pais. Então, isso é uma questão que a gente precisa observar e para a gente ir orientando a criança quando ela for pequena, né? Porque quando ela chega na adolescência, a questão da insatisfação é uma questão que eu vejo muito. O meu filho não pode esperar, tem que ser tudo agora. Eu preciso atendê-lo imediatamente, eu preciso fazê-lo de imediato. Não! A criança precisa aprender a esperar, sim. É um dos fatores fundamentais. Você fala, Simone, você está dizendo de impaciência. Eu sempre digo assim, falo muito para os alunos, eu digo assim, vamos fazer bolo com as crianças, né? Porque hoje a geração, ela é tudo pronto, né? Vamos na panificadora comprar um pedaço de pão, vamos comprar pão, vamos comprar um pedaço de bolo. Então, é uma geração pronta. Então, eles não sabem o que é esperar. Então, eu digo, mães, vão para casa e fazem bolo com as crianças para elas entenderem que tem um processo de crescimento, né? Aprender a fazer, a criança começa a entender que a fome dela pode esperar porque tem um processo. Sim. Tudo. Sim. Não tudo pronto, né? Sim. Mas aonde é também que está a paciência ali do aprender a esperar? Ai, a mãe, porque eu preciso fazer o quanto antes. E outra dica, Márcia, que eu dou para os pais, que eu acho muito válida, compra uma sementinha de girassol, compra e planta com a criança.
para ela observar o processo do crescimento, não é de hoje para amanhã que aquela plantinha vai crescer. E assim é a gente com os nossos processos também. Então, são coisas muito simples e que às vezes a gente está com a nossa mente tão cheia de situações que a gente não consegue parar e observar isso para a gente conseguir pôr em prática, né? Tudo muito Mas acelerado, muito rápido, tem que ser tudo para amanhã, né? Até quando eu acredito que você vê bastante isso quando os pais levam os seus filhos para fazer meditação. Rápido, rápido, ligeiro, vamos que eu tenho compromisso, vamos para lá, vai para cá. A criança, então, ela entende que tem que ser tudo muito rápido. Então, ela não terminou o horário da meditação, ela já quer saber que horário que é, porque ela tem que ir embora. Então, assim, eu sempre digo, é os pais que vão ensinando, mas como que esses pais convivem dentro dessa casa, ou com a vida, ou com um olhar maior? Porque vamos olhar as gerações, cada geração tem um perfil de crianças. Nós, né, Simone, nós, assim, da nossa geração, eu sempre digo que nós ensinamos nossos pais a abraçar. Eu não sei os seus, né? Mas na nossa geração, nós ensinamos nossos pais a abraçar porque eles não souberam abraçar seus pais porque não aprenderam. Sim, E exato. essas crianças que estão agora cheias de luz, né? Os nossos cristalzinhos iluminados, eles estão ensinando muitas coisas para nós, da geração deles para nós. Então, nós temos que aprender, porque eles estão nos ensinando algo lindo e maravilhoso. Com e certeza. Essa conexão desses seres novos com nós, trazer o novo, nossa, isso é uma soma para todo um clã, para a sociedade, para a humanidade. E é ali que vai fazer a diferença realmente desse todo. E eu percebo assim, Márcia, que nós adultos, a gente precisa mudar, como você falou, a gente ensinou nossos pais a abraçar, né? E agora a gente precisa aprender com as crianças. E é outra questão assim que eu observo também que a gente precisa fazer. Agora me fugiu a palavra, porque eu estava pensando em outra linha do raciocínio, mas eu já vou voltar. A gente aprender com as crianças é exatamente isso, me veio. É a gente ensinar as crianças a canalizar a energia delas também para essa paciência que ela precisa ter, né, para essa paciência e para esse conhecimento. Quando você falou ali dos pais ir buscar as crianças e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e encher a rotina da criança com coisas para ela ocupar o tempo dela, a gente está, de uma certa forma, levando a criança para o agito, né? A meditação em si, eu percebo que ela ajuda a criança a canalizar a energia para a criança ter foco. E ela precisa ter este foco, né? Porque isso, a criança conseguindo perceber, tendo foco em alguma atividade, é natural que ela vai conseguir conduzir outras questões e ter foco em outras questões. Então, a gente precisa aprender essa questão de nós adultos também ter foco, porque muitas vezes a gente não tem, muitas vezes eu não sei o que eu quero, muitas vezes eu não sei o que fazer e muitas vezes não conhece nem os sentimentos, né? Então, é por isso que eu acho bem legal a gente estar, assim, realmente orientando os pais, orientando as crianças, para que juntos a gente vai percebendo e levando para este foco. Tu tá me ouvindo? Aí, voltou. E mostrando realmente Voltou. Voltou? Voltou, para mim voltou. Isso. Então tá, e mostrando realmente esse foco. Então eu acho muito legal, porque hoje as crianças vivem muito de estímulos. Estímulos, estimular, 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 e muitas vezes ela acaba meio que ali se perdendo. E essa questão também que você falou da criança interior, muitas vezes dos pais, constelação, isso é muito válido, porque a gente não pode excluir a nossa criança ferida. E isso eu estou muito ultimamente batendo na tecla, até com minhas crianças, que muitas vezes sentem raiva e não querem sentir raiva, eu falo para elas que a gente tem que acolher aquele sentimento que ele faz parte de nós.
Eu falo para elas. Então, hoje a gente está aqui na nossa idade, mas tá tudo aqui dentro de nós. A Simone criança, a Simone adolescente, né? A Simone mãe, a Simone em todos os momentos. Então, não tem como você excluir um sentimento sem você olhar para aquilo, né? E muitas vezes tudo precisa ser olhado, né? A constelação deixa claro isso e você até pode comentar um pouco isso com nós, que tudo precisa ser olhado para a minha criança interior, para a minha adolescência e assim como também para a minha linhagem familiar, né? Para que a gente olhando para aquilo, a gente já vai abrindo caminho realmente para as crianças, né? Acho bem legal assim. Sim. Oi, Simone, tá me ouvindo? Oi, estou. Aham, Oi? pode falar. Oi? De olhar para a criança interior, porque a criança interior nossa, eu falei antes de as crianças atuais nos mostrar importante, é quando elas estão meditando, eu também posso retirar um tempo. Então, esse é um ensinamento de um novo para algo que já passou. Nós não sabíamos o que era uma meditação na nossa idade. Então, esse é o novo. Entender que o novo ele vem para ensinar sempre algumas gerações. Como nós ensinamos alguma coisa. Isso é importante. Quando a gente acolhe o novo, então é quando eu vou olhar essa minha criança interior, ok? Sim, sim. Tá certo, Simone? Tá cortando. Tá. Cortou Minha um criança pouquinho, interior. mas tá bom. Agora tá voltando. Tá. Aqui. Aqui. Isso. Quando eu olho, tá. Quando eu olho para minha criança interior, eu vejo que se eu não vida, ela começa a repetir o tempo todo. O tempo todo. Ah, é. Então, se fiquei com raiva na infância, por exemplo, com o tio, com o avô, com o pai, com a mãe, a criança ela cresce e ela vai desenvolver, ela vai continuar com essa mesma raiva, só que ela vai fazer a transferência para as demais pessoas. Então, eu posso Sim. pegar essa raiva e jogar para o meu parceiro, eu posso pegar essa raiva e jogar para o meu chefe, eu posso pegar essa raiva e jogar para uma colega de trabalho. Então, se eu não curar, ela continua repetindo, repetindo, repetindo. Com sentimentos que a gente carrega nossos, pode ser sentimentos que a gente carrega dos nossos pais. Se não for curado esse sentimento, os nossos filhos vão ser o nosso espelho. Sim. Então, não adianta dizer, eu não entendo essa criança porque ela tem tanta raiva. Vá analisar suas raivas interiores para você ver. Vai analisar as raivas interiores do papai com o papai dele, com a mamãe dele. Porque, às vezes, nós não conseguimos entender o comportamento de uma criança porque, na verdade, a gente está em fuga de nós mesmos. Sim. Porque muitas pessoas, quando começam a ter a conscientização dessas gerações ou das coisas interiores, nossa, a gente vai dizer, nossa, eu era assim com a minha mãe. E a criança está sendo assim comigo. Então, quem que tem que curar aqui? Sou eu. Eu que tenho que voltar lá na linha do tempo, que tem que curar minha criança, me perdoar por ter aquele sentimento com a mamãe. Porque a criança, ela faz isso, ela briga com a mamãe, depois se sente culpada, se sente punida, ela vai se punir a vida toda. E uma falta de prosperidade na vida é uma punição, é uma autopunição. Eu não posso prosperar na vida, ou eu não posso ser feliz no amor, ou eu não posso ser feliz porque eu me culpo por algo. Então, é como se existe uma punição o tempo todo. E lembrar que nós passamos 9 meses dentro da nossa barriga da mamãe. Então, Sim. muitos sentimentos que mamãe sentiu nessa gestação, eu captei para mim. Sim. Então, muitas coisas que mamãe não cuida, não se tratou com a mamãe dela ou com o papai dela, pode estar dentro de mim. Então, tudo que vai acontecer com os meus filhos, eles são reflexo dessa história. Eles não têm como. Sempre digo assim, ó, bem simples.
Não tem como seu filho ser uma jabuticaba se você é um pé de pitanga. É simples. Ele vai ser uma pitanguinha. Então, o importante é como que eu vou cuidar para que aquela pitanguinha tão linda se torne mais luminosa, gostosa, bonita, sabe? Cuidando do pé, cuidando da árvore toda. E aí, então, eu posso olhar para os meus frutos e dizer, esses são os frutos belos que eu tenho diante de mim. Né? Eu sempre vejo. Então, não adianta eu cobrar dos meus filhos algo que está aqui com o casal, com o pai e com a mãe, independente se são casados ou não. Estão aqui com os avós, estão muito aqui ao redor. Né, Simone? Eu vejo bastante isso. É o que eu digo sobre então, as verdades. Por isso que quando você fala da apometria, eu sou uma apaixonada por constelação, porque eu amo constelação, mas a segunda opção ali é muito essa questão da apometria, do quântico, do olhar para essas energias. Por quê? Porque às vezes eu vou compreender o sistema, mas eu preciso fazer os cortes, né? Que a apometria ela vem com esse objetivo de limpar, cortar o que não é mais necessário, não precisar carregar tanto desse passado. Isso. Ajudar a passar por processos, porque assim, uma coisa é eu conseguir passar por um processo de ver, tipo, ok, minha ferida ali tão aflorada da minha infância, eu já tô com 40 anos, não consigo olhar. Gente, as terapias elas vêm com esse objetivo mesmo, de ter um apoio, de dizer, vamos, eu te pego na mão, você dou sozinho, mas eu tô te ancorando, tô te auxiliando. Mas o voo é só seu, é como uma mãe, né? Como uma mãe quando olha para o filho, ele diz assim, como que faz um filho caminhar? Né? Como faz? Ele cai, levanta, levanta, mas ele vai aprender. Se você nunca deixar ele cair, ele não vai saber o que é um tombo e como é dar um passo de cada vez. Isso. Eu achei muito interessante, Márcia, ali quando você falou do que a gente ouve dos pais, do que a mãe sente na gravidez, e algo assim que eu observei trabalhando muito com as crianças é que não precisa ser momentos muito marcantes, não precisa ser aquela briga muito marcante, mas porque a criança ela vive muito intenso o que ela ouve, ela vive muito intenso o olhar da mãe e do pai de aprovação e de reprovação, e ultimamente as nossas crianças estão vindo e elas têm essa telepatia, elas têm essa empatia, elas têm essa sensação de sentir o campo energético, e isso tudo vai impregnando nela. Isso tudo ela vai... Então, algo que talvez, o que você falou da prosperidade, que vai impedindo na vida, é algo assim que a mãe talvez falou de uma forma que nem foi tão agressiva e ela internalizou isso para ela. Então, por isso que eu acho assim, muito interessante a gente ter muito cuidado com o que a gente fala para as nossas crianças. Nas aulas de meditação, eu trabalho muito com mantras com as crianças, inclusive Sim. Lá no link da bio do meu Insta, eu já está disponível muitos mantras para que a criança vá repetindo para ter essa quebra de sensações e de coisas que ela ouviu que ela pode carregar de uma forma negativa para a vida dela. Então, assim, é muito bom a gente perceber isso, que desde que ela está na barriga, que você falou, coisas que ela está ouvindo, que ela está sentindo, ela vai carregar, infelizmente, né? Então, a gente pode estar fazendo essa quebra realmente com a meditação, com mantras positivos, que é uma forma de ela se... você está me ouvindo? Tá, agora? Uhum. É uma forma dela ressignificar algo negativo que ela ouviu.
porque eu observava muito isso na escola. As crianças ficam muito com os olhinhos olhando para nós. E agora? Isso que eu fiz é negativo? É positivo? Ela fica esperando a tua aprovação ou a tua reprovação. E não é que você vai passar sempre a mão e vai aprovar tudo, mas a forma como você vai falando para a criança é aí que faz o verdadeiro sentido, é aí que vai fazer com que ela vai agregar para a vida dela positivamente ou negativamente. Não é o que a gente vai falar, é a forma como a gente vai falar. E sempre assim, eu acho importante a gente levar a criança a questionar sobre aquilo e até sobre as nossas atitudes, né? Porque não é sempre que a gente está de bem com a vida. Às vezes a gente deu uma palavra que você viu que foi maldita, volta atrás e explica o porquê, explica. Nossa, eu amo trabalhar com a criança porque a capacidade de compreender dela, a capacidade de amar dela, vai muito além do que nós adultos. Nós já estamos, parece que mais assim, com o coração mais fechado para sentir isso, e a criança não, ela tem essa inocência que é incrível e que a gente deve aprender muito com isso e carregar e trazer isso de volta para nós, porque a gente também era assim, né? Então, isso é muito, muito legal a gente perceber, sim, e tomar cuidado com o que a gente fala, tomar muito cuidado. E o que eu já falei em outras lives, e eu repito, não adianta a gente falar para a criança, não tenha esse pensamento ruim, se a gente está cheio de pensamentos ruins, porque a criança vai sentir, né? Então é importante a gente observar isso dentro de casa. E é bonito de ver, Simone, porque a gente está tendo uma oportunidade de fazer a ressignificação de tudo isso. Como você disse, ok, falei, estava estourada, estava brava naquela hora, estourei e falei. Mas ressignificam é importante. Não que todas as gerações, mas nós viemos de gerações de culturas um pouco grossas, vou colocar um pouco brutas na palavra. Então, tem avós ou tem pais que diziam para seus filhos, seu burro, você nunca vai aprender nada. Teve aquela criança que diz, eu vou provar que você está errado e eu vou para a vida. Que é a criança que diz, papai diz que eu sou burro mesmo, nunca vou para a vida. E não vai fluir. E ela vai passar essa memória celular para frente. Então, Sim. às vezes, essa criança, ela está tão impregnada de tanta dor e que ela não sabe nem por quê. Então, qualquer delicadeza que eu digo que ela se sente amada aqui, qualquer sensibilidade de uma palavra mal colocada, vai reforçar um padrão familiar muito forte. Então, são famílias, são crianças que têm que reforçar mais o positivo. Vamos lá, você consegue. Por quê? Porque vem de uma geração dolorida, reprimida, pesada. E sim, aproveitar essas grandes oportunidades que nós temos de mudança e ressignificar isso. Então, essa ressignificação é importante. Como você disse, repassar mantras, frases, você consegue, não só as crianças, né? O adulto tem que ouvir também, muito, para que ele aprenda a falar, né? Aprenda a falar com mais delicadeza. Isso é importantíssimo. Lindo que você falou, muito lindo. Sim. E para nós, assim, ó, nós pais, na condição que a gente veio, daquele filho que, como a gente sabe, o pai olhou, não precisava falar, a gente obedecia, né? E para hoje a gente passar por esse processo de dialogar com os filhos, de observar que muitas vezes ele tem razão naquilo que ele falou, da gente perceber que a criança também dentro de casa tem o direito de dar a sua opinião sobre algumas coisas, levar em consideração, é um processo difícil para a gente, mas é algo assim que é possível e a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para proporcionar e várias terapias, a gente está vivendo assim num momento maravilhoso, né? Aproveitar isso. A gente está saindo assim do mundo de tantos remédios, buscando terapias, e isso a gente fala com propriedade por nós.
Eu, quando cheguei no mundo das terapias, eu tinha feito 18 exames de sangue, que eu tinha muita dor de cabeça e eu não tinha nada. Nada, né, no corpo físico, estava tudo bem. O que estava acontecendo ali? E foi muitas mudanças até a gente perceber que a gente precisa olhar para algumas coisas. E com certeza, quando eu era aquela mãe que eu tinha muita dor de cabeça, com certeza eu tinha atitudes com os meus filhos que depois eu precisei ressignificar. E uma das formas mais positivas, assim, que eu até quero deixar para os pais de ressignificar é conversa com os filhos, é ouvir a opinião deles. É ouvir, ô filho, o que a mãe faz que mais te agrada, o que a mãe faz que menos te agrada. Vamos todo mundo falar o que está acontecendo aqui em casa, juntos. O que seu irmão faz que mais te incomoda? Porque esse diálogo em forma de uma reunião, raramente a gente vê, né? Vamos falar o que tem de mais. Hoje eu fiz uma atividade assim com os meus alunos de meditação, de eles se olhar no espelho, não era reunião familiar, né? Mas deles se olhar no espelho e eles conversar com ele mesmo. Fala para aquela Simone ali o que é que aperta o coração dela, o que é que ela está sentindo hoje, e pede para aquela Simone o que ela pode fazer para te ajudar. Porque a gente às vezes se preocupa tanto com o outro, e isso é muito bom, é muito bonito, mas muitas vezes a gente não levanta de manhã e não se olha no espelho e pede para a gente o que eu posso fazer para ajudar o seu dia a ser melhor. E eu acho, eu faço isso comigo e estou achando muito válido ensinar isso para as crianças também, né? Para eles ir se preservando. E aqueles alunos que muitas vezes acham que não são bons, porque a nota deles lá na escola não é boa, eu vou conduzindo eles de uma forma assim, tão legal para eles perceber que aquilo é só uma nota. E que se ele for dando melhor a cada pequenos passos que ele dá, ele vai mostrar que ele a inteligência que ele tem. Porque tem muitas crianças que não se acham boa por causa de uma nota, né? E a gente boa para quem, né, Simone? Boa para quem essa nota? Essa nota tem que ser bom para quem? Né? Qual é o objetivo realmente de uma nota? Né? Porque se a gente olhar algumas culturas, elas, até certa idade, eles não fazem uma prova para provar que o aluno é capaz. Então, essa questão de, às vezes, botar a criança numa prova, às vezes, uma pressão psicológica, né? Isso tem... A gente vê na fase adulta que depois, quando ela encontra um obstáculo de novo, que é a mesma memória que eu digo, ela paralisa. Ela fica totalmente paralisada, diz, eu não vou conseguir, eu não dou conta, porque falaram isso. Então, às vezes, essa pressão psicológica para a criança, da forma que é feita, traumatiza. Com certeza. É uma prova suave, vamos ver se você vai aprender. É uma competição já desde a infância, né? É uma competição, E as crianças não admitem mais isso. Elas não têm mais tempo para isso, elas sabem que aquilo não está certo. E ela tem uma compreensão do todo numa sala de aula, e muitas vezes esse todo, ela tem dificuldade de se concentrar exatamente ali. E aí ela acaba se sentindo inferior, e isso é muito grave para a criança, se os pais não se antenar antes de perceber e ir fazendo isso. E hoje que eu trabalhei com minha aluna, a gente estava fazendo o jogo da memória, que no final da meditação, que é o momento que eu tiro para eles o foco, a intuição. Eu falo para eles, vamos treinar a intuição, que é muito importante. E ela ganhou, assim, fez um montão lá de pares. Eu falei para ela, ela falou, sempre ganho, né, prof? Eu falei, viu? E você, por muito tempo, você acreditou que não era boa por causa de uma nota? E ela me olhou e concordou com aquilo. Então, olha esse mantra positivo que eu coloquei para ela perceber que aquilo era só uma nota e que ela é, sim, muito inteligente. Então, é por esse caminho que a gente precisa estar conduzindo as nossas crianças.
né? E então, assim, ó, pais, comecem a praticar uma meditaçãozinha dentro da sua casa. Começa a deixar um mantra na TV da sua casa. Tira a E fazer notícia. muito, né, Simone? É tão simples. Fazer com o filho, né? Fazer. O que que eu posso fazer que o meu filho vá ver eu fazendo, que também se estimule a fazer. Sim, sim. E nem Lindo? precisa de muito tempo, né? Cinco Sim. minutos ali numa meditação, olhando no olho, sentindo o filho, observando, faz total diferença, muita diferença para a vida dele. Porque se você não tem tempo, se você chega, você liga a TV com notícia que não é muito agradável, ou começa a reclamar do serviço da casa, Ou não aquela desliga questão do celular. ou de falar alto de um lugar para o outro, que a criança, quando ela está mais entregue a uma situação do que nós, ela está vivendo muito melhor do que nós. Porque se ela está lá brincando no seu desenho, ela não vai conseguir observar tudo. E muitas vezes a mãe grita, muitas vezes a criança não ouve, e isso acaba, a mãe tem que estar se alterando e falando com a criança de uma forma mais agressiva para a criança ouvir. Isso não é nada uma educação favorável. E você, tipo, fazer uma coisa de cada vez, ir lá com calma. Claro, gente, a gente entende que às vezes trabalha, chega em casa, tem filho, tem comida. Mas o que é prioridade? O que é prioridade, né? E A nossa acalmar os louça estímulos, né? Acalmar os estímulos eu sei que eu tenho muita coisa para fazer, como você disse, né? Porque hoje em dia é muita coisa realmente, mas não chegar a ligar a TV, ligar a música, ligar isso, ligar aquilo. A criança, ela acelera os estímulos dela e ela não sabe o que ela prestar atenção. Acredita que ela tem que dar conta de tudo. Então, a mãe tá gritando, a TV tá fazendo barulho, tem um som não sei aonde, eu tenho que estudar, eu tenho que... E aí ela começa a entrar num turbilhão dentro dela. Então, sim, quanto mais a gente puder fazer o nosso ninho, né, a nossa casa mais aconchegante, mais calma. A vida lá fora pode ser agitada? Pode, porque a gente não pode deixar da realidade também. Mas sim, aqui dentro, quando entrar da porta para dentro, né, aqui dentro, fazer o máximo possível para se acalmar. Para, com ok, certeza. vamos fazer com calma. Você senta aqui, eu faço isso, você faz aquilo. As nossas atividades, mas suave. É bem por aí. E é possível, é a forma mais eficaz, é a forma mais que é o caminho certeiro, o caminho da felicidade, o caminho da harmonia, o caminho da calma. E quando a gente está calmo, quando a gente está centrado, até as nossas decisões vai ser as melhores, né? Então a gente precisa olhar para isso. Márcia, nosso tempo está Sim. acabando, foi muito rápido. Você Já? tem mais alguma? Aham. Vamos dar um Meu tempo Deus, que rápido. Sim. para algumas Alguém tem alguma considerações. pergunta? Isso. Oi, Vini! É o Vini entrando. Oi, Vini, que bom. Oi, Dilson também, Dilson de dois vizinhos. Olha só os dois entrando, que bacana. Os homens, né? Os pais, né? Masculino, olhando para suas crianças. Isso é maravilhoso. Muito Eu bom. gosto de olhar para isso, Simone, porque o homem antigamente tinha subdivisão, né? A mulher É, cuida dos filhos, o homem cuida de prover a casa, fazer. Hoje não, hoje é tudo compartilhado. Então, o homem também pode usufruir de brincar com sua criança, o pai também pode abraçar seu filho, também pode passar por ensinamentos, mostrar que a realidade da vida. E ele disse que está com saudade. Beijo. sim. Beijo. Então, sempre, ó, a Fran também mandando um oi aí, dizendo que precisamos fazer Aham. mais lives. Verdade, Fran. É isso aí. Então, olhar com a grandiosidade da geração atual por essa oportunidade de todos podermos estar juntos. Voltou? Voltou. Deu uma cortadinha, mas a gente entendeu. Tá ouvindo, Márcia? Sim, que bom. Tá. Sim, estou aqui. Então tá.
Gente, se tiver pergunta, vão fazendo aí que a gente responde. E se precisar chamar, chama a gente depois, que a gente também está aqui para dar as mãos e nos ajudar. Para os bebês, quais atividades podem fazer, Jana? Então, de imediato, eu acho para os bebês a melhor atividade é deixar mantras ou músicas calmas dentro de casa, tá? Já ajuda bastante a mudar o estímulo da casa, estímulo visual para ele com cores verdes, cores azul que acalma, sabe? Deixa algo pendurado perto da cor azul, da cor verde. E depois, se você tem meu contato, me chama que eu te mando alguns mantras especiais ou músicas para você deixar, tá? E massagem para bebês também é um grande estímulo que acalma, tá? Posso te dar dicas de como fazer, tá? Gente, eu tenho Principalmente quando então. muitas pessoas pegam na mão, né, Simone? Os bebês, quando muita gente pega na mão o bebê fica dolorido, muita energia, cuidar com isso. Eu sempre digo, bebês Aham. tem que estar bem acolhido em casa, nessa energia familiar E mesmo, né? banho, banho de ervas com camomila no bebê ajuda bastante. Assim como nós adultos tomamos banho com ervas, é muito bom a gente dar para as crianças com uma erva calmante, com camomila. Tudo isso, tudo isso. Tem várias dicas para dar para os bebezinhos aí. Gente, então, ó, lá na bio do meu Insta tem os mantras, tá? Tem os mantras para as crianças que vocês podem estar indo lá e fazendo com os seus filhos em casa. Fiquem super à vontade. Também tem o canal do Telegram que eu deixo muitas dicas para os pais ajudar as crianças. E tem lá no YouTube que fica muita coisa gravada lá também, tá? Fiquem super à vontade para usar. A gente está aqui para isso. Márcia, Sim. gratidão. Foi muito bom Gratidão, falar com Simone, gratidão você. a você. Qualquer dúvida também estou disponível. Pode entrar no meu Instagram ali, sem problema nenhum. Pode fazer perguntas e a gente vai respondendo. Isso. Muita Gente, gratidão. Em obrigada para breve quem estaremos ficou até juntas. agora. Isso. Beijos e bom descanso. Beijão, até mais.